Senhores, se vocês usam azeite de oliva para cuidar da saúde, chegou a hora de ouvir uma verdade surpreendente. Vocês estão perdendo metade dos seus benefícios, talvez até mais. Querem saber por quê? Porque, por mais incrível que o azeite de oliva seja, quando combinado com um ingrediente simples e barato que vocês provavelmente já têm no armário da cozinha, sua eficácia se multiplica várias vezes. Estou falando de uma reação química que acontece no corpo e que torna as paredes dos vasos sanguíneos mais flexíveis e rejuvenescidas, e essa é a chave para melhorar o fluxo sanguíneo e o desempenho masculino, mesmo aos 70 até aos 80 anos. Eu sou a doutora Laia Romano e sou urologista há mais de uma década. Ao longo dos meus anos de prática clínica, vi milhares de homens lutando contra a queda de desempenho e também vi o que funciona e o que não funciona. Hoje, vou explicar exatamente como o vinagre de maçã libera o potencial oculto do azeite de oliva e por que tomar essa combinação em dose única diária pode restaurar a firmeza e a vitalidade que vocês achavam que tinham perdido para sempre. Se você quer saber exatamente quando e em que proporção tomar essa poderosa combinação para ver resultados reais, fique comigo até o final deste vídeo. Antes de prosseguirmos, se você está realmente interessado em assumir o controle da sua saúde de forma natural, escreva "pronto" nos comentários abaixo. Agora, deixe-me explicar algo crucial que a maioria dos homens não entende. Antes de falarmos sobre nossa poderosa combinação, deixe-me explicar o que acontece com o seu sistema vascular à medida que você envelhece e por que homens mais velhos enfrentam certos desafios únicos que homens mais jovens simplesmente não vivenciam. Seus vasos sanguíneos não são apenas tubos estáticos que transportam sangue do ponto A ao ponto B. Eles são tecidos vivos e dinâmicos que precisam se manter flexíveis, responsivos e livres de bloqueios. Quando você é mais jovem, na faixa dos 20 e 30 anos, seus vasos são elásticos e podem se dilatar rapidamente quando seu corpo precisa de um fluxo sanguíneo maior. O sangue flui para onde é necessário. A firmeza vem com facilidade e tudo funciona como deveria. Mas, a partir dos 40 anos, aproximadamente, as células endoteliais, que revestem o interior dos vasos sanguíneos como uma camada protetora lisa, tornam-se menos capazes de produzir óxido nítrico. O óxido nítrico é a molécula vital que sinaliza aos vasos para relaxarem e dilatarem. Sem óxido nítrico suficiente, os vasos sanguíneos simplesmente não conseguem se abrir como deveriam. A musculatura lisa das paredes dos vasos torna-se mais rígida e menos responsiva. Colesterol e cálcio começam a se acumular nas paredes arteriais, formando placas que estreitam o diâmetro interno dos vasos. Na minha prática, observo isso se manifestar de maneiras muito específicas. Homens me relatam que suas ereções matinais desapareceram. Dizem que demoram mais para atingir a firmeza desejada do que antes. Relatam que perdem a ereção durante a relação sexual, o que não só é frustrante, como também afeta profundamente sua confiança e seus relacionamentos. Alguns homens me dizem que se sentem menos eles mesmos, menos masculinos, menos capazes. Mas aqui está a boa notícia que a maioria dos homens desconhece, e isso é crucial. Portanto, por favor, preste atenção. Este dano não é completamente irreversível. Seu corpo tem uma capacidade notável de cura e regeneração, desde que você o apoie adequadamente. Suas células endoteliais podem se recuperar, seus vasos sanguíneos podem recuperar a flexibilidade, a formação de placas pode diminuir e até mesmo ser revertida em alguns casos. Então, deixe-me explicar exatamente por que essa combinação é tão poderosa. Começando pelo básico, deixe-me explicar o que torna o azeite de oliva extra virgem tão valioso para a saúde vascular e por que a dieta mediterrânea, na qual o azeite de oliva é a principal fonte de gordura, está consistentemente associada a menores taxas de doenças cardíacas e melhor função vascular, mesmo na terceira idade. O componente-chave do azeite de oliva é o ácido oleico,
que compõe cerca de 70 a 80% do seu teor de gordura. O ácido oleico é um ácido graxo monoinsaturado, e o que ele faz dentro do seu corpo é realmente notável. Ele ajuda a manter níveis saudáveis de colesterol, aumentando o HDL, o colesterol bom, e diminuindo o LDL, o colesterol ruim. Ele reduz a inflamação em seus vasos sanguíneos e, crucialmente, melhora a flexibilidade das paredes das artérias, tornando-as mais responsivas e elásticas. Mas o ácido oleico é apenas o começo. O azeite extra virgem contém poderosos compostos polifenólicos vegetais, com extraordinárias propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Os dois mais importantes são o oluropeno e o hidroxil. Esses polifenóis têm efeitos anti-inflamatórios que rivalizam com alguns medicamentos anti-inflamatórios farmacêuticos, mas sem os efeitos colaterais. Eles protegem os vasos sanguíneos do estresse oxidativo, que é essencialmente a ferrugem que se acumula dentro das artérias. E aqui está o ponto crucial: eles previnem a oxidação do colesterol LDL. Por que isso importa? Porque o colesterol LDL oxidado é o que danifica gravemente os vasos sanguíneos e é um fator importante na formação de placas. O colesterol LDL normal é problemático, mas o LDL oxidado é o que realmente acelera o dano arterial. O polifenol e o azeite interrompem esse processo de oxidação antes mesmo que ele comece, mas é aqui que a maioria dos homens erra. Eles compram o azeite mais barato no supermercado, ou compram azeite light pensando que é mais saudável, ou usam azeite que ficou em uma garrafa de plástico transparente em uma prateleira, exposto à luz, por meses, e depois se perguntam por que não veem resultados. É preciso entender que os compostos benéficos do azeite de oliva, o ácido oleico e principalmente os polifenóis, são lipossolúveis. Isso significa que sua absorção e utilização diferem significativamente das substâncias hidrossolúveis, e sua absorção e eficácia podem ser drasticamente aumentadas quando combinadas com certas substâncias ácidas, e é aí que o vinagre entra em cena. Então, deixe-me mostrar o que o vinagre de maçã adiciona a essa poderosa combinação. O vinagre de maçã tem sido usado como remédio natural há milhares de anos. Hipócrates, o pai da medicina moderna, o prescrevia para diversas doenças há mais de 2000 anos. Mas foi somente nas últimas décadas que começamos a entender exatamente por que ele é tão eficaz. O vinagre de maçã é produzido pela fermentação do suco de maçã. Primeiro, o fermento converte os açúcares em álcool, e em seguida, as bactérias convertem esse álcool em ácido acético. Esse ácido acético é o principal ingrediente ativo e tem sido amplamente estudado por seus efeitos no metabolismo da glicose e na sensibilidade à insulina. Veja o que as pesquisas mostram. Mesmo pequenas quantidades de vinagre consumidas com a comida podem reduzir significativamente o pico de açúcar no sangue que ocorre após uma refeição. Isso é absolutamente vital para a saúde vascular. E aqui está o porquê. Quando o seu nível de açúcar no sangue sobe repetidamente, dia após dia, refeição após refeição, isso causa danos aos seus vasos sanguíneos por meio de um processo chamado glicação. A glicação ocorre quando o excesso de moléculas de açúcar se liga a proteínas no sangue e nas paredes dos vasos sanguíneos, criando o que é chamado de produtos finais de glicação avançada, ou AGA. Esses produtos finais tornam o sangue mais espesso, quase viscoso, e criam um efeito semelhante ao de uma lixa no interior das artérias, causando danos cumulativos ao longo do tempo. Este é um dano lento e silencioso que a maioria dos homens não percebe que está acontecendo, até já estar lidando com as consequências: pressão alta, má circulação, disfunção erétil. Ao controlar os picos de açúcar no sangue com vinagre de maçã, você está prevenindo esse dano por glicação antes que ele ocorra. Mas os benefícios do vinagre vão muito além do controle do açúcar no sangue. Deixe-me falar sobre 3 outros mecanismos críticos. Primeiro, o suporte à pressão arterial.
O ácido acético ajuda a manter a pressão arterial saudável, afetando o sistema renina-angiotensina do corpo, responsável pela regulação da pressão arterial pelos rins. Mas, ainda mais importante, o ácido acético aumenta a produção e a atividade do óxido nítrico, que, como mencionei anteriormente, é o principal regulador da dilatação dos vasos sanguíneos. Mais óxido nítrico significa melhor fluxo sanguíneo, especialmente para os pequenos vasos do pênis. Em segundo lugar, os ácidos orgânicos presentes no vinagre de maçã têm propriedades quelantes. Quelantes significam que se ligam suavemente a depósitos minerais, como o cálcio, que podem se acumular nas paredes das artérias. Com o tempo e o uso consistente, isso pode ajudar a remover gradualmente os depósitos de cálcio e reduzir a formação de placas. É importante ressaltar que esse efeito requer uso consistente a longo prazo. Não é uma solução rápida, mas, ao longo de meses, pode fazer uma grande diferença. E em terceiro lugar, o vinagre de maçã não filtrado contém o que chamamos de mãe, aquela substância turva que você vê flutuando no fundo da garrafa. A mãe contém enzimas benéficas e bactérias probióticas que promovem a saúde intestinal. E agora, sabemos que a saúde intestinal influencia diretamente os níveis de inflamação em todo o corpo, incluindo os vasos sanguíneos. Mas agora chegamos à parte realmente interessante. O que acontece quando combinamos esses dois ingredientes? Porque tomá-los juntos os torna muito mais potentes do que quando usados separadamente. É aqui que a química do seu corpo trabalha a seu favor, e vou explicar exatamente o que acontece quando misturamos azeite e vinagre em uma dose diária. O primeiro mecanismo é a absorção aprimorada. O ácido acético do vinagre aumenta significativamente a absorção dos polifenóis lipossolúveis do azeite. Esses compostos benéficos, o oluropeno e o hidroxil, que mencionei anteriormente, são absorvidos com muito mais eficiência em um ambiente ácido. O vinagre proporciona exatamente esse ambiente ácido, essencialmente liberando todo o potencial do azeite. Sem o vinagre, uma parte significativa desses polifenóis passaria pelo seu sistema digestivo sem ser totalmente absorvida. Com o vinagre, seu corpo pode realmente utilizá-los. Pense assim: imagine que você tem um baú de tesouro trancado, cheio de ouro. Esse é o azeite com todos os seus compostos benéficos. O vinagre é a chave que abre esse baú para que seu corpo possa acessar o tesouro que ele contém. O segundo mecanismo é a proteção antioxidante abrangente. Os polifenóis do azeite de oliva e do vinagre de maçã não apenas se somam, mas se complementam. Eles atuam em diferentes tipos de radicais livres e funcionam por vias ligeiramente diferentes. Juntos, criam uma proteção mais ampla e completa contra os danos oxidativos aos vasos sanguíneos. Um protege a parte externa das células, o outro atua na parte interna. Juntos, oferecem proteção completa. O terceiro mecanismo, e este é fascinante, é que os efeitos anti-inflamatórios parecem não ser apenas aditivos, mas verdadeiramente sinérgicos. Quando consumidos juntos, esses dois ingredientes produzem uma redução maior nos marcadores inflamatórios do que se esperaria da simples soma de seus efeitos individuais. Há algo na combinação que amplifica a resposta anti-inflamatória. E o quarto mecanismo é a criação do ambiente ideal para a produção de óxido nítrico. O azeite de oliva fornece a matéria-prima e os antioxidantes protetores que suas células endoteliais precisam para funcionar corretamente. Enquanto isso, o vinagre aumenta a atividade e a capacidade de resposta dessas células. Juntos, eles criam as condições perfeitas para que seu corpo produza óxido nítrico, aquela molécula crucial que sinaliza aos vasos sanguíneos para relaxarem e dilatarem, permitindo que o sangue flua livremente, especialmente para os pequenos vasos do pênis. O resultado é que seus vasos sanguíneos começam a ficar mais flexíveis e com aparência mais jovem novamente. O fluxo sanguíneo melhora em todas as áreas do seu corpo, mas principalmente nos menores vasos, que são os mais afetados pelo envelhecimento.
E este não é um efeito temporário de medicamento que desaparece em algumas horas. Esta é uma melhora real e sustentável na sua saúde vascular. Agora, deixe-me mostrar exatamente como preparar esta dose diária e quando tomá-la para obter os melhores resultados. Cavalheiros, esta é a parte que vocês estavam esperando. Vou dar a fórmula exata, o método de preparo exato e o horário exato para tomar esta poderosa dose diária. Quero que vocês anotem ou salvem este vídeo para que possam consultar depois. Primeiro, vamos falar sobre qualidade, porque isso importa mais do que vocês imaginam. Para o azeite, você deve usar azeite extra virgem, não azeite comum, azeite light ou azeite refinado. Tem que ser extra virgem. Por quê? Porque o processo de refinação usado para fazer o azeite comum destrói a maior parte dos polifenóis benéficos que buscamos. Você fica com a gordura, mas não com os compostos medicinais. Procure por azeite que tenha a indicação cold dressed, extraído a frio, no rótulo. Isso significa que foi extraído sem calor, o que preserva os delicados polifenóis. Ele deve ser armazenado em uma garrafa de vidro escuro, pois a luz degrada esses compostos com o tempo. E, idealmente, verifique a data da colheita. Azeites mais frescos contêm significativamente mais polifenóis. Se você encontrar azeite colhido no último ano, melhor ainda. Para o vinagre, use vinagre de maçã cru e não filtrado. Procure por aquela substância turva no fundo da garrafa. Essa é a mãe e indica que o vinagre contém enzimas preservadas e bactérias benéficas. Marcas como Bragg's ou Spectrum são amplamente disponíveis e de boa qualidade. Não use vinagre filtrado transparente. Você estará perdendo componentes importantes. Agora, aqui está a fórmula. A proporção mágica é 3,1. 3 colheres de sopa de azeite para 1 colher de sopa de vinagre de maçã. Esta é a sua dose terapêutica diária. Deixe-me explicar o preparo passo a passo. Primeiro, despeje uma colher de sopa de vinagre de maçã em uma tigela pequena. Adicione uma pitada de sal marinho e misture um pouco. O sal ajuda na emulsificação, ou seja, ajuda o azeite e o vinagre a se combinarem melhor e a permanecerem misturados por mais tempo, mesmo que eventualmente se separem. Em seguida, adicione lentamente 3 colheres de sopa de azeite. Não despeje tudo de uma vez. Adicione aos poucos, gota a gota no início, mexendo continuamente com um garfo ou um pequeno batedor. O objetivo é criar uma emulsão homogênea, onde o azeite e o vinagre estejam completamente misturados. A mistura deve ficar cremosa e ligeiramente espessa. Assim que estiver bem misturada, você pode tomar imediatamente, como um shot. Alguns homens a colocam em um copo pequeno e bebem rapidamente. Outros preferem usar uma colher e tomá-la como um remédio. Alguns homens realmente apreciam o sabor e o tomam lentamente. Mas quando você deve tomá-lo? Isso é importante porque o horário pode afetar os benefícios que você experimenta. Você tem 3 opções, e cada uma oferece vantagens ligeiramente diferentes. A primeira opção é tomá-lo com a sua maior refeição do dia, geralmente o jantar para a maioria dos homens. Tomá-lo imediatamente antes ou durante a refeição é a melhor abordagem para o controle do açúcar no sangue. O vinagre retarda a absorção de carboidratos dos alimentos, prevenindo os picos de açúcar no sangue que mencionei anteriormente. Se você tem diabetes, pré-diabetes ou síndrome metabólica, esse horário pode ser o melhor para você. A segunda opção, e esta é a preferida pela maioria dos homens que atendo, é tomá-lo logo ao acordar, em jejum. Muitos homens relatam que esse horário produz os efeitos mais perceptíveis na energia geral e no desempenho vascular ao longo do dia. Seu corpo está em jejum, o que pode melhorar a absorção. Se você escolher esse horário, tome a dose e espere de 20 a 30 minutos antes de tomar o café da manhã. Alguns homens gostam de tomar com um copo de água em seguida. A terceira opção é tomar o suplemento de 45 a 90 minutos antes da relação sexual. Alguns homens descobrem que tomá-lo antes da atividade sexual traz benefícios imediatos para o fluxo sanguíneo e o desempenho. E sim, isso pode funcionar.
Mas aqui está o que preciso que você entenda. As melhorias mais significativas não vêm de tomá-lo ocasionalmente antes da relação sexual. Elas vêm do uso diário e consistente ao longo de semanas e meses. Isso não é Viagra. Trata-se de reconstruir sua saúde vascular desde a base. Portanto, minha recomendação é: escolha a opção 1 ou a opção 2 e tome o suplemento todos os dias, no mesmo horário. Faça dele uma parte inegociável da sua rotina, como escovar os dentes. A consistência é muito mais importante do que o horário. Agora escute: em meus anos de prática, vi homens cometerem os mesmos erros repetidamente com este protocolo. Deixe-me poupar seu tempo e frustração, dizendo o que não fazer. Erro número 1: usar o tipo errado de azeite. Homens nos experimentaram por um mês sem resultados. Depois me disseram que usaram o azeite mais barato ou o azeite light, pensando que era mais saudável. O azeite refinado e o light passam por processos que destroem compostos benéficos. Basicamente, são gorduras sem valor medicinal. Você precisa usar vinagre extra virgem prensado a frio. Sim, é mais caro, mas uma garrafa dura semanas. Segundo erro: usar vinagre filtrado e pasteurizado. O vinagre transparente, sem turbidez, tem uma aparência melhor, mas não contém as enzimas mãe e as bactérias benéficas. Você precisa de vinagre de maçã cru e não filtrado. Terceiro erro: o uso inconsistente. Tomar esporadicamente não produzirá resultados. Se você fosse à academia uma vez por semana por 20 minutos, ganharia massa muscular? O princípio é o mesmo. Você está reconstruindo a saúde vascular, o que exige consistência diária. Quarto erro: esperar resultados da noite para o dia. Este não é um medicamento que força uma resposta em uma hora. Ele auxilia os mecanismos de cura do seu próprio corpo. Leva tempo. A maioria dos homens percebe mudanças sutis em algumas semanas, mas melhorias significativas geralmente aparecem em torno de 3 meses. Comprometa-se com 90 dias de uso diário e você ficará impressionado. Agora, antes de começar a usar este suplemento diariamente, há importantes considerações de segurança, especialmente se você estiver tomando certos medicamentos ou tiver alguma condição de saúde específica. Se você toma anticoagulantes como a varfarina, converse com seu médico primeiro. O vinagre tem um leve efeito anticoagulante. Combinado com medicamentos, pode aumentar o risco de sangramento. Seu médico pode precisar monitorar seus níveis de INR. Se você toma medicamentos para a pressão arterial, o princípio é o mesmo. O vinagre pode baixar a pressão arterial, o que é ótimo se ela estiver alta, mas, combinado com medicamentos, pode causar uma queda excessiva. Consulte seu médico. Ele pode precisar ajustar a dosagem do medicamento à medida que sua pressão arterial melhora. Se você toma medicamentos para diabetes, o vinagre afeta os níveis de açúcar no sangue. Isso é bom, mas o açúcar no sangue pode cair mais do que o esperado com o uso de medicamentos. Monitore o açúcar no sangue atentamente, especialmente no início, e converse com seu médico para ajustar a medicação, se necessário. Se você tem úlceras estomacais ou refluxo ácido grave, a acidez pode irritar seu sistema digestivo. Tente tomar com alimentos ou comece com doses menores. Alguns homens podem apresentar leve desconforto digestivo inicialmente, fezes amolecidas ou desconforto estomacal. Isso geralmente passa em alguns dias, conforme o corpo se adapta. Se não melhorar, tome com alimentos ou reduza a dose temporariamente. Após tomar a dose, enxague a boca com água. A acidez do vinagre pode afetar o esmalte dos dentes ao longo do tempo se não for enxaguado. Por fim, este produto não substitui o tratamento médico. Se você sofre de disfunção erétil grave ou problemas de saúde sérios, consulte um médico para uma avaliação adequada. Esta injeção é poderosa para promover a saúde vascular, mas funciona melhor como parte de um estilo de vida saudável em geral. Uma das perguntas mais frequentes que recebo é: Dr. Romano, quanto tempo leva para ver os resultados? Deixe-me dar um cronograma realista baseado em minhas observações na prática clínica e em pesquisas.
Nas primeiras 1 a 4 semanas, você estará construindo uma base sólida. As primeiras mudanças provavelmente serão melhorias na digestão e na energia. Como o vinagre ajuda a regular o açúcar no sangue, você sentirá uma energia mais estável ao longo do dia. Aquela queda de energia da tarde geralmente diminui. A energia se torna mais consistente da manhã à noite. Entre 1 e 2 meses, começam a surgir mudanças vasculares perceptíveis. Muitos homens observam melhorias na pressão arterial. A flexibilidade da parede arterial melhora. Você pode sentir uma melhor circulação sanguínea em geral. As mãos e os pés podem ficar mais quentes. Alguns notam que as ereções matinais começam a retornar ou que acordam com uma firmeza que não experimentavam há anos. Você pode se sentir mais preparado, mais facilmente excitado e mais receptivo. Entre 3 e 6 meses, os efeitos anti-inflamatórios se acumulam e atingem o pico. A maioria dos homens relata melhorias significativas no desempenho sexual e no fluxo sanguíneo. A qualidade da firmeza melhora visivelmente. O tecido fica mais saudável, mais engurgitado e mais vital. O tempo de recuperação entre os encontros sexuais costumam ser mais curtos. A resistência melhora. Essas mudanças refletem melhorias reais na saúde vascular subjacente, e não uma estimulação temporária. Então, aqui está o meu desafio para você. Comprometa-se por 90 dias, 3 meses tomando a injeção todos os dias. Monitore como você se sente, observe as mudanças e depois volte e me conte sobre seus resultados nos comentários. E se você conhece outro homem que poderia se beneficiar dessas informações, compartilhe este vídeo com ele. Eu sou a doutora Delila Romano e nos vemos no próximo vídeo.